que era aquele lugar considerado onde eles se encontravam, frequentavam. Era um lugar especial para o encontro de demônios. Jesus continua então dizendo: esse espírito então, ao sair desse homem, vai para o deserto e começa a passear por lá. Só que ele não viu nada de interessante. Então esse mesmo espírito disse: sabe do que? Eu vou voltar para minha casa. Olha como isso é tão forte. Porque o demônio então, o espírito então disse assim: aquele homem que outrora eu habitava nele, em que eu decidi sair, é a minha morada, é a minha casa. Eu vou voltar lá e vou ver como ela está. Esse espírito volta. O texto continua dizendo: quando ele volta, ele encontra então esta casa ornamentada, vazia e limpa. E aí então ele fala: a casa está limpa, organizada, porém ela está vazia. Essa casa que é minha casa, eu vou entrar nela e vou morar nela permanentemente, ou seja, não vou sair mais. Só que não tem graça nenhuma, estou só parafraseando você. Não tem graça nenhuma entrar sozinho. Ele falou: vou chamar mais 7, que é pior do que eu, para entrar nesta casa que é minha, já que é minha, então eu tenho livre acesso. Olha, deu para você. Se enquanto esse único demônio estava nesta casa, nós somos casa. Enquanto estava nessa casa, significa que a casa estava suja, desorganizada, e ele decide sair. E quando ele sai, esse homem então, na sua ciência, consegue organizar as coisas. Ele limpa, ele varre, ele coloca tudo no seu devido lugar. Mas a casa continuou vazia. Fala assim: a minha casa precisa estar cheia. O que é moral? Moral é o que não faríamos de jeito nenhum, mesmo que ninguém esteja vendo. Esse homem então, o demônio sai, o espírito sai, e ele colocou tudo no seu devido lugar, porque é assim que funciona. Então, quando nós estamos então sem nenhuma influência, se nós não estamos debaixo de possessão, nós conseguimos, o ser humano normal consegue colocar as suas coisas no seu devido lugar. A sua vida moral continua colocando-se no seu devido lugar. Ou seja, deixa eu dar um exemplo. Há pessoas que por si própria ela decide, ela não conhece Jesus, mas ela decide por si própria então deixar as drogas, deixar o vício, deixar a prostituição. Você nunca ouviu? Pessoa que não conhece a palavra, mas ela diz: quer saber? Não quero viver esse estilo de vida. Não quero viver mais desse jeito. Eu não quero roubar mais. Eu não quero mentir mais. Eu não quero, sabe, estar nesse vício de droga.
E há pessoas que elas fazem isso, mas passa-se um tempo, ela volta a praticar, talvez não as mesmas coisas de que antes praticava, mas volta a fazer coisas ainda piores. Por quê? Porque a casa estava vazia. Lição número 1. Algumas pessoas têm de falso senso de arrependimento. Algumas pessoas têm o falso senso de arrependimento. É aquela pessoa então que ela, por causa do momento emotivo do ambiente, por causa de uma dificuldade do momento, por causa de uma perda, por causa de uma luta, por causa de um momento tão complicado, ela então decide agora: eu me arrependi. Um senso de arrependimento que não é duradouro, que não é genuíno, que não é permanente. Ela para de viver daquele jeito por um tempo, ou seja, limpou a casa, organizou as coisas. Aí quem olha de fora fala: uau, como a pessoa está mudando. Essa pessoa não procura Jesus, não procura ter uma vida de conhecimento de Deus, não procura uma vida de confissão, não procura uma vida de conhecimento da palavra, e ela passa a viver então, e há uns que se tornam tão vítimas de si mesmo e faz com que outras se tornem também vítimas delas. E quais são essas pessoas? É aquela pessoa que ela então fica nesse senso de arrependimento, e nesse período ela pode até entrar na igreja, ela só não é uma igreja. Ela pode entrar numa casa, mas ela ainda não é uma casa, morada do Senhor. E ela fica dependente de uma oração de alguém, dependente de uma profecia, dependente de uma visão, dependente de uma intercessão. E ela fala: coloca a mão na minha cabeça, ora por mim. E aí aquele momento passa. Ela está oprimida e ela vem e fala: ora por mim. E a gente ora, que é o nosso dever. Nós oramos. Aí ela se sente aliviada. Aí ela fica aliviada por 2 dias. Ela fica aliviada por 2 semanas. Ela fica aliviada por 1 mês. Mas aí ela não procura, ou seja, aquela opressão, aquele opressor saiu. Mas ela achou que aquilo foi suficiente. Ou seja, então não precisa orar. Sempre tem alguém que ora. Então não preciso frequentar uma igreja não, porque agora eu sou uma igreja. Há tantos que estão assim, que são os famosos desigrejados. Então não preciso mais. Então para que eu vou jejuar se tem a equipe de intercessão que faz isso? Para que eu vou ler a palavra, que é só eu ir no culto, que eu vou ouvir a pastora, o preletor da noite pregar a palavra? Para que eu vou ler a palavra se é só clicar no YouTube eu vou achar qualquer tema de pregação? A casa continua vazia. E o texto continua dizendo: e tendo voltado, encontra ela vazia, varrida e ornamentada. Diga assim: a casa pode estar varrida, ornamentada, mas precisa estar cheia. Como esse texto, e eu disse que ele é difícil porque mexe com a gente. Está mexendo comigo, está mexendo com você. Até que ponto nós estamos então cheios? Até que nível nós estamos cheios? É vergonhoso a gente olhar para crentes de 3, 4, 5, 6, 10 anos que não lê a palavra porque diz que não gosta da palavra, que não gosta de ler, que não tem paciência de ler, mas tem paciência do Netflix, tem paciência do TikTok, tem paciência do Instagram, tem paciência do Facebook, tem paciência do YouTube, só não tem paciência para parar e dizer: Deus, o que o Senhor quer me ensinar lendo a palavra.
genuína. A mudança tem que ser duradoura. Diga comigo, para ser genuína. A minha mudança tem que ser duradoura. Esse espírito imundo, não tem espírito maligno, todo espírito maligno é imundo. Ele chegou e falou: menino, não é verdade que ele parou de mexer com droga? Não é verdade que ele não está mais viciado na pornografia? Mas não é que é verdade que ele também parou de beber e de fumar? Mas não tem nada de Deus nele também, né? Não tem nada de adoração, não tem nada de leitura, não tem nada de jejum, não tem nada de santificação. Ah, então a casa continua sendo minha. Quem sabe subir aí? Aonde? Subia pra mim alguém. Aí ele faz isso aqui. Ele olha a casa da pessoa, pra não ficar muito assim. Ele olha a cara da pessoa, vou subir de novo. Nossa. O texto está dizendo que os outros 7 são piores do que ele. Deixa eu falar para você. Um demônio só faz um estrago gigantesco, você tem noção. Imagine 7 pior do que ele. Ou seja, aquela casa que outrora era a habitação de um, agora se tornou a habitação de 8. Oh, meu pai, coitado desse homem. Eu acho que eles fazem schedule. Segunda eu, terça você. Quarta eu, quinta você. Sexta eu, sábado você. Domingo junta todo mundo, quer ninguém perde. Você nunca pensou? Aí o estado desse homem, então, se torna pior do que antes. Jesus continua dizendo assim: é assim também que vai acontecer com essa geração perversa. Jesus está falando com aquele povo daquele tempo, com aquele povo que lia a Torá, aquele povo que era religioso, só não era convertido, aquele povo que não era temente, que era irreverente, aquele povo contendeiro. Jesus está dizendo: geração perversa, vocês ouviram a minha palavra, eu vim para libertar vocês, receberam um alívio. Vamos conjecturar, foi assim com o povo preso no Egito, aprisionados debaixo de jugo. Deus manda Moisés, liberta o povo, e o povo começa, e Miriam bate o tambor, e aquele povo, aleluia, e começa a andar, porque a promessa tinha sido feita: vamos a caminho da terra prometida. Mas no processo, o senso do falso arrependimento. No processo, eles começam então: ah, tá, então o pão que mana, que cai do céu não é suficiente. A água que sai da rocha também não é suficiente. A chama que fica acesa de noite também não é suficiente. Nada é suficiente. E aí eles começaram a murmurar. Aí Moisés se ausenta, eles levantam um outro Deus. E aí começa a bagunça toda. O senso de arrependimento momentâneo. Geração perversa. A casa estava varrida, arrumada. Ou seja, a casa estava desocupada e vulnerável. O
vou repetir. A casa estava desocupada e vulnerável. Você já entrou em casa aqui que é vazia para você limpar? Já? Você já entrou na casa que ela é toda mobiliada e os donos não param nela? Nunca entrou? Você chega lá e só dá aquela limpeza e daqui a pouco, 4, 5, 6 meses você vai ver o dono e às vezes você nem vê o dono. A casa está ali, está organizada, mas está a casa vazia é lugar para demônios. Diga comigo, a casa vazia é lugar para demônios. Como está aqui a nossa casa? Ué, pastor, eu já parei de fumar há muito tempo. Também parei de beber. Também não fico prostituindo mais. Nota 10 para ti. Ah, também não danço funk. Eu também não, meu filho. Eu tenho mais 10 anos. E aí? Mas o que está? O que veio depois? Foi só uma vida de rotina religiosa? Você vem na igreja no domingo porque é domingo. Você vem na igreja na quinta porque é a quinta. E aí? O que mais? O que está então alimentando a nossa alma? O que está então sendo preenchida nessa casa que foi então limpa? Que nós tiramos essas imundícies de nós. O que está preenchendo essa cachola, essa mente? O que está aí? Não fuma mais, não bebe mais, não prostitui mais. Mas a mente só tem palavrão em cima de palavrão. Se a mente está cheia de palavrão, é porque a casa ainda está cheia de palavrão. Vazia de Deus. Outra lição. Há pessoas que dão crise de santidade, mas não muda em Cristo. Você nunca viu, não? Pastor, como é que funciona a crise de santidade? É a mesma coisa. Você já viu alguém dar surdo? Vocês entendem isso aqui? Quando a pessoa do nada, dá surdo, daqui a pouco volta. Aí passa um tempo, dá outro surdo, daqui a pouco volta. Sim ou não? Então, crise de santidade. Surdo de santidade. Vou explicar como é que funciona um crente que dá surdo de santidade. No momento do surdo, ele coloca só louvor e no último volume. No momento do surdo, ele lê 2 versículos. Aleluia. Tira foto e posta. No momento do surdo, ele jejuma 24 horas. É para o santo. O surdo dura uma semana. Há uns que duram um dia. Mas vamos aumentar um pouquinho para a gente ter muita fé. Durou uma semana o surdo de santidade. Passou uma semana, você olha para ele e fala: nossa, Deus, o que aconteceu nessa casa, gente? O que está pegando aí? O que está acontecendo aí? Diga assim, diga forte, eu não posso ter surdos de santidade. Diga, eu preciso levar uma vida de santidade. Continuidade. Melhoria. Crescimento. Se consertarmos a nossa vida, mas não sermos cheios do Espírito Santo, só iremos piorar. Você sabia? Se consertarmos a nossa vida no sentido humano, com o passar do tempo nós vamos piorar. Porque não há em nós a manifestação do Espírito, já não somos cheios do
do Espírito, já não buscamos a presença do Espírito, continuamos a ser então pessoas que vivem literalmente no automático da vida. Olha, eu não estou roubando, olha, eu não estou matando, olha que eu não estou isso, olha porque eu também não estou isso. Mas Jesus está dizendo: e aí, como é que está a sua casa? Está vazia porque você não preencheu de relacionamento comigo. Está vazia porque você não preencheu de conhecimento da minha verdade. Está vazia porque você não preencheu ela com oração. Está vazia porque você não preencheu ela com adoração. Está vazia porque você não quer aprofundar na minha presença, mergulhar na minha presença. Está satisfeito com a água só no tornozelo e acha que vai sobreviver quando a tempestade vier, quando as ondas fortes bater. Não vai, porque a casa está vazia de mim. Hoje é quinta-feira, eu sei. Não adianta arrancar a erva daninha pela raiz e não plantar outra coisa no lugar, pois a erva vai voltar a crescer. Eu fiquei reparando lá em casa. Samuel cortou a grama toda. Tem que vir bater um veneno lá para matar, para não crescer. Uns matos que crescem que você não quer. O seu jardim, se você não cuida, se você não cuida da plantação que está lá, as ervas daninhas vão voltar a crescer de novo. Diga assim: eu preciso arrancar a erva daninha pela raiz, mas colocar coisa boa no lugar. Precisa preencher esse espaço, não pode ficar vazio. Se nós não consertarmos a nossa vida, nós vamos ficar pior. Diga assim: se eu não consertar a minha vida, o meu estado vai ser pior. Pessoas vazias é lugar para demônios. Que isso, pastora? Está repreendido? Ué, meu irmão, é Bíblia. Mas vamos fazer. Pessoas vazias é lugar para demônios. Pastora, mas demônio não manifesta. Quem disse que demônio sempre vai manifestar? Ele controla, ele manipula. Ele controla o que fala, controla o que faz. Há pessoas que você olha assim e você fala: é normal. Mas quem tem um discernimento mais profundo em Deus, então consegue perceber que aquela pessoa não está sozinha. Não manifesta, não joga a cadeira para cima, não arranca a roupa, não levanta a saia, mas o comportamento. E aqui eu não estou dizendo na área psíquica de pessoas descontroladas nem nada. Pessoas que são literalmente manipuladas por demônios. Quem tem um discernimento consegue perceber. A pessoa não tem leitura, não tem jejum, não tem igreja. Essa passagem então nos alerta dos perigos da negligência espiritual. E tem um monte de gente assim, negligentes espiritualmente. Quanto tempo a gente está parando para ler? Quanto tempo a gente está parando para estudar? Quantas vezes nós já paramos para jejuar? Quantas vezes nós paramos para orar? Ou só paramos quando precisamos? A pergunta é: você vai deixar esse inimigo entrar de novo? Porque ele fica à espreita. Ele não se dá por vencido. E ele olha então para o Joaquim e fala:
disse que está servindo. Ô Joaquim, eu já percebi que a sua vida de leitura está muito boa, não. Então é mais fácil jogar seta na sua mente. Ô Joaquim, eu já percebi que você já não ora tanto. Então é mais fácil manipular você. Na verdade, é através da oração que você consegue ouvir a voz de Deus. Então é mais fácil. Você não vai conseguir discernir tanto da minha voz para a voz dele. É mais fácil de manipular. Ô Joaquim, mas assim, já pensou? O demônio falando assim. Ele não manda recado, mas ele chega chegando, né? Vamos conjecturar. Ele de longe falando: Joaquim, a questão é que antes era eu sozinho. Agora, se eu chegar aí de novo, eu vou ficar permanente e vou levar mais 7 amigos, colega, para destruir aquilo que eu já comecei, ó. Volta a pergunta. Você vai deixar esse inimigo entrar de novo, querido? Você vai deixar ele fazer estrago de novo? Você vai permitir ele entrar lá dentro da sua casa? Agora eu falo casa física, família. Você vai permitir ele entrar na vida dos seus filhos? Você vai permitir ele entrar lá dentro da sua cozinha de novo? Você vai permitir ele entrar dentro do seu casamento de novo? Você vai permitir ele entrar na sua vida financeira de novo? Você vai permitir ele entrar na sua mente de novo? Você vai permitir ele entrar nas suas finanças de novo? Você vai permitir ele entrar lá, sentar no sofá, assistir televisão contigo? Você vai permitir ele sentar na mesa também e participar da sua conversa com a sua família? Você vai permitir ele entrar e se andar no seu casamento? Ou você vai se posicionar e dizer: esta casa aqui está cheia e cheia do Espírito Santo? Dá para dar uma amém por isso? Fala: a partir de hoje, diga forte, a partir de hoje, a minha casa não ficará vazia. Se ele quiser voltar, esse inimigo precisa encontrar esta casa cheia. Já estou terminando. Deus não quer que tenhamos surtos de santidade que passa por um tempo. Deus não trabalha em casa vazia. Não existe filhos vazios. Vou repetir. Deus não trabalha em casa vazia. Não existem filhos vazios. Pastora, como assim? A palavra diz que eu tenho que me esvaziar para que Deus encha. Verdade. Esvaziar do orgulho, da soberba, da mentira, do engano, do pecado. Esvaziar de si mesmo e se encher. Não está dizendo para você continuar vazio. É se encher de Deus. E não só encher, transbordar da presença. Viu que muda? Diga assim: Deus não trabalha em casa vazia. Não tem nada lá. Como é que ele vai falar? Você vai entender? Não tem conhecimento. Como é que ele vai se manifestar? Vai falar doideira, não dá. Como é que nós conseguimos então ter o discernimento, conhecer? Buscando, mergulhando em Deus. Não tem como um demônio ter posse do coração de um verdadeiro adorador. Fica de pé. Pode repetir: guia-me para que em tudo em ti confie. Queria que você colocasse a mãozinha no seu coração. Imaginando, irmãos, se eu vou usar a minha pessoa, e não é orgulho não,
espiritual. Com mercê eu estaria do inimigo. Com presa fácil eu me tornaria para o adversário. Porque na minha adolescência ele teve posse disso durante 2 anos. Era nos baile funk, era no meio da gangue, era nos palavrões, era no mau comportamento, as noites em claro. Eu achava que eu super fã. 2 anos sendo morada do adversário. Até que um dia que Jesus falou: chega, sua mãe está orando muito. Arlete chega, suas irmãs estão pagando o preço. Arlete chega, o seu pai, Arlete, foi pastor, te deu um testemunho. Que é isso? Arlete, eu paguei o preço por você. E aí ele foi lá, conversou comigo na tarde quente e eu me rendi. Agora imagine se eu tivesse apenas levantado a mão e você também. De boa aí, Jesus, estamos juntos. Eu fico assim. Tem hora que a matemática na minha cabeça não funciona, não. Porque tem gente que fala: eu e Jesus são tchuguedinhos. Aí você pergunta assim: qual versículo está escrito? E Deus amou o mundo de tal maneira. Ih, pastor, não sei não. Como é que tá tão tchuguedinho que não sabe nem um negócio tão simples, não é? A matemática não bate, não, hein? Como é essa afinidade com Jesus? Como está o nosso relacionamento com esse Cristo? Como está o nosso relacionamento com a palavra? Isso começa de mim até vocês. Por que tem pessoas que são de fácil acesso a demônios, irmão? Ai, pastora, eu aceitei Jesus ou não? Eu sei que você levantou a mão. Agora, se você é cristão, isso é você. Como está? Porque tem pessoas que são de fácil, sabe, acesso, são facilmente levadas. E quando você assenta para conversar com a pessoa não tem conhecimento. E não é porque falta, não, fontes de conhecimento, não é porque não querem, é porque gostam do mastigado, do mais fácil. É porque já estão viciados na mão da cabeça. E aí eu chego, Mateus chega e fala: pastora, ora, eu coloco a mão, eu repreendo, Mateus sai aliviado, passa uma semana aliviado, semana que vem tá Mateus de novo, pastora, passa mais um mês, tá Mateus de novo, pastora. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar, Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros. Não estou falando nesse contexto. Ô, Mateus, vamos fazer um devocional? Pastor, tem paciência com ler, não. Ô, Mateus, vamos fazer um jejum? Pastor, eu não aguento não, tenho que comer todo dia. Ô, Mateus, então vamos adorar, fazer uma adoração. Vamos, Mateus, adorar o Senhor de verdade. Ai, pastora, hoje é quinta-feira, a senhora tá doida, eu tô doida pra dormir, pastora. 2 horas dentro da igreja, em adoração, pastor. Não dá, Mateus, vamos ali servir, não dá. Mas aí, a casa, você olha, Mateus, tá certinho, não tá devendo ninguém. Não tá fumando, não tá prostituindo, não tá fazendo nada disso. Então, você é maduro, bebedor, você não é meu filho. Mas continua. Agora vamos mudar um pouquinho? Se o Mateus decide, então, e não estou falando de ser religioso, há uma diferença do religioso para um adorador genuíno. Isso é claro. Mas se ele decide, então, após ele ter levantado a mão, ele começa a buscar conhecimento verdadeiro da palavra. E não é comer qualquer coisa mastigada, não. Conhecimento verdadeiro. Ele está se enchendo da verdade, e a verdade que nos liberta. E como eu disse na oração, essa verdade é que nos torna seres humanos melhores. Então, nos tornamos mais espirituais. Porque
Esse novo dom chegou para fazer a diferença na vida do Mateus. A decisão é minha, sua. Nós vamos continuar com a nossa casa vazia? Ou nós vamos sair daqui cheios e decidir a continuarmos cheios? Sabe que não é sobre vir à igreja, é ser a igreja. Diga para alguém, fala assim: não é sobre vir à igreja, é ser a igreja. Porque se eu sou, diga, porque se eu sou a igreja, eu vou ter o prazer de vir para a igreja. Não é sobre postar um versículo, é ter o versículo como prática de vida. Não é apenas deixar de fumar, prostituir e roubar. É encher esse espaço com a vida mergulhada no Espírito Santo e nas verdades de Deus. Eu quero que você coloque a mãozinha no seu coração.